paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja com todos presentes. Bom, numa mensagem anterior, a última que eu pude contribuir aqui, a gente falou que a vida cristã é um processo de crescimento. E hoje, eu queria continuar falando um pouquinho mais sobre isso, até porque tem tudo a ver também com o que nós estamos estudando na escola dominical, e como, inclusive, as mensagens são agora disponibilizadas, né, a gente tem esse recurso da tecnologia, no canal da igreja do YouTube, então, eu acho interessante, porque a mensagem anterior vai ser complementada por essa aqui também, tá? O que a gente viu na mensagem anterior, naquela mensagem lá, já faz um pouquinho de tempo, acho que uns 6, 7 domingos, é que o cristão, quando nasce, é um bebê na fé, né? Ele tem muito o que crescer. E a gente precisa entender isso para que a gente consiga compreender que a nossa vida é uma constante evolução. E, assim, tanto para entendermos nós mesmos, como aqueles também que estão nessa evolução. Com aquela pessoa que está do meu lado, que está evoluindo em Cristo ainda. E também a gente precisa entender que isso vai durar até a volta de Cristo. Essa evolução vai ser constante até a volta de Cristo. E, sabendo de tudo isso, a gente pode nos estimular mutuamente a evoluir. E não parar de evoluir. Esse texto de 2 Pedro, que nós lemos agora, ele nos ajuda a entender que esse crescimento ou evolução se destina a nos tornar coparticipantes da natureza divina de Cristo. Então, por que a partir do meu batismo eu preciso crescer? É necessário que eu cresça. Porque eu preciso entender que eu tenho que me tornar participante da natureza divina de Cristo. E para isso, como nós vimos na escola dominical, eu preciso me despojar de algumas coisas, me livrar de algumas coisas, porque eu vou me livrando dessas coisas e a natureza divina vai aparecendo, né? Eu vou me livrando das impurezas e o Espírito Santo vai tomando conta cada vez mais de nós. E se a gente fosse resumir o crescimento é exatamente isso. Cada vez mais eu vou dando espaço à natureza divina que há em mim. E Pedro usa muito a questão do pleno conhecimento de Deus aqui, para mostrar que como Deus foi misericordioso conosco, porque Ele nos doou tudo isso. Nos doou a vida, nos doou a piedade, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre piedade. E todas as coisas nós temos à disposição para que a gente se torne coparticipante da natureza divina. E se tornando coparticipante da natureza divina, se pegar lá o versículo 4, lá de 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Então, esse é o processo de crescimento. O processo de crescimento é muito bem definido pelo apóstolo Pedro aqui, em 2 Pedro. E isso vai ocorrer até o final das nossas vidas, né? Essa evolução. Só que, dentro desse pleno conhecimento da palavra de Deus, que Pedro traz aqui no capítulo 1, a gente tem que entender que para que isso possa acontecer, para que esse crescimento possa acontecer, e cada um de nós já sabe que nós estamos nesse processo de crescimento e que é necessário crescer, eu preciso reunir toda a diligência, né? O que é toda a diligência? Se vocês pegarem lá o versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 1,
depois dele discorrer, que foi exatamente isso que eu falei aqui, que Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as condições, né, de termos vida, de termos acesso à piedade, de prescrutarmos as coisas preciosas de Deus, e assim sermos coparticipantes da natureza divina, nos livrando de toda a impureza do mundo. Aí ele começa a falar, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso chegar nesse crescimento e permanecer nesse crescimento? Aí ele vem no versículo 5 e diz assim: por isso mesmo, né, depois de tudo isso, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que ele quer dizer com isso? Reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, né, esforço. Quer dizer, se esforcem para o quê? Para associar com a vossa fé algumas coisas que ele vai começar a falar. A gente vê, né, a gente percebe pelo mundo que muitas pessoas creem em Deus, né? Deus abençoe, vai com Deus, né? A não ser aqueles que são ateus, mas a crença em Deus é uma coisa comum, né, no mundo. Muitas vezes de forma errada, e a gente vai ver aqui o porquê que essa crença, infelizmente, é deturpada e não está valendo muita coisa. Mas, digamos assim, que com essa crença, muitos têm fé em Deus. E o que Pedro vai ensinar aqui, que nós, no pleno conhecimento da palavra, e que desejamos crescer, ter esse crescimento e essa evolução, nós temos que pegar essa fé e associar com algumas outras coisas, alguns outros atributos, né? E coincidentemente a gente viu hoje sobre a questão da fé operosa praticante na escola dominical. E a gente percebe, naqueles mesmos versículos lá de Tiago, capítulo 1, que ter fé é algo, crer em Deus é algo que até os demônios fazem. Eles creem em Deus, eles tremem diante da majestade de Deus. Só que isso não é suficiente, obviamente, né? Por isso, nesse processo de evolução, nós não podemos ser como Satanás. Nós não podemos ser como os demônios, que conhecem a Deus, mas não praticam a vontade de Deus. Não buscam o crescimento e a evolução, segundo a piedade, segundo a vida que foi doada por Deus. Então Pedro fala, ó, vocês têm que associar com a vossa fé algumas coisas. E ele começa a falar. Vocês vão ver aqui que isso não é necessariamente uma ordem de evolução, tá? Não tem ordem alguma de evolução aqui nesse trecho. Ele só está dizendo, ó, junto com a fé, vocês têm que ter tudo isso. Todas essas coisas. E ele vai lá, associai, no versículo 5, associai com a vossa fé a virtude. Poxa, mas o que é virtude, né? A gente vai começar a fazer um esforço aqui para entender o significado dessas palavras. O que é virtude? Virtude, se você pegar lá no grego, em que foi escrito o Novo Testamento, ela significa pureza moral. Então, associai com a vossa fé a virtude, que quer dizer pureza moral. Então, virtude é um sinal de integridade. E esse sinal, a virtude, ela é pura. Por quê? Porque isso está dentro de mim. Isso vem de dentro para fora. Né? E todas as características que a gente vai ver aqui, elas são dessa forma. Por isso que a gente fala que o crescimento cristão é uma mudança de caráter. Por quê? O caráter é aquilo que está dentro de mim, e eu vou pôr para fora e as pessoas vão ver.
O caráter é aquilo lá que vai prevalecer, está dentro de mim, tanto para o bem como para o mal. E a virtude é sinal de integridade. Então o cristão, ele tem que ser íntegro. E aquilo faz parte da vida dele como uma coisa normal. É normal ser íntegro. Ele busca sempre fazer o que é certo, seja onde ele estiver, com quem ele estiver, quando ele estiver, e seja qual for o interesse envolvido, ele vai ser íntegro. Ah, mas aqui ninguém está me vendo, né? Ah, mas aqui é muito dinheiro envolvido, hein? Não. O cristão tem virtude, e essa virtude ele vai aplicar em todas as facetas da vida dele. Pouco importa quem esteja vendo, ou pouco importa a situação, ele vai praticar aquilo, porque ele é virtuoso. Então, é uma vida de excelência a virtude. Quem é virtuoso tem uma vida de excelência, porque o nosso Deus ensinou a vida de excelência. Se a gente pegar lá no versículo 3, do mesmo capítulo aqui, ele diz assim, no final do versículo 3, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Já imaginaram a virtude de Deus? A virtude de Jesus Cristo, qual que é? Para a sua própria glória e virtude. Então, a virtude que nós temos como parâmetro é a de Jesus, é a de Deus. Então, ser virtuoso é ter uma vida, é um cristão que tem uma vida de excelência e não abre mão disso. Uma característica da virtude é essa, é meu caráter e eu não abro mão disso. Eu vou fazer o que é certo. Segundo aí, com a virtude, o conhecimento. De que conhecimento ele está falando aqui? Da palavra de Deus, né? E por que é importante ter o conhecimento da palavra de Deus? Não há uma ordem aqui, como eu disse, mas a gente já pode fazer um exercício aqui. O que adianta ser virtuoso, mas não ter o conhecimento da palavra de Deus? É bom ser virtuoso, mas com conhecimento da palavra de Deus, eu vou entender que o meu Deus, que o meu Jesus foi virtuoso, e Ele me ensinou a virtude, e é aquele padrão de virtude que eu tenho que ter. E mais, por que o conhecimento é importante? Lá em João, nós não vamos ler aqui por conta do tempo, mas João 12, versículos 48 a 50, Jesus diz que a palavra nos julgará no último dia. Então, se eu não tenho o conhecimento da palavra, eu não tenho o padrão que Deus quer para mim, para a minha vida. Porque é isso que vai me ser cobrado lá no último dia. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento. E dentro da igreja nós temos várias oportunidades de buscar o crescimento, né? O conhecimento da palavra. Né? Aqui neste momento, escola da Bíblia, as demais reuniões, nós temos irmãos dispostos a ensinar a palavra de Deus. Então, se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, busque. Você tem oportunidades para isso. Versículo 6. Com o conhecimento, domínio próprio. Então, vamos lá. O que é esse domínio próprio aqui? O domínio próprio é aquele a que o conhecimento me leva a fazer. Isso é importante a gente fazer essa associação aqui, tá? E isso é interessante porque no contexto de 2 Pedro aqui, o domínio próprio é algo importantíssimo, porque uma das doutrinas falsas que Pedro combatia aqui, que era o gnosticismo, dizia que o domínio próprio não era necessário. Que aquilo que você fazia no corpo,
e que dá margem aos prazeres do corpo, ao que o corpo queria, à sua própria vontade, não era necessário. Bastava o conhecimento de Deus. O domínio próprio, então, me leva a ter controle das minhas paixões, me leva a ter controle do meu corpo, me leva a ter controle do meu gênio. Muitas vezes nós temos alguns gênios mais fortes e que eles são difíceis de serem domados. Mas o cristão que busca crescer na palavra de Deus, em um crescimento correto e constante, ele tem que dominar o gênio dele. Não adianta você se justificar perante Deus, mas esse é o meu gênio, o Senhor me fez assim, não. Nós temos que mudar. Deus quer mudanças nossas. E a mudança envolve mudar gênio e mudar natureza, muitas vezes, nossa. E isso é difícil. E isso é penoso. E por isso que Pedro fala aqui, vocês têm que empregar a diligência. Vocês vão ter que se esforçar para isso. Ninguém está falando que isso seria fácil. Hoje, infelizmente, a moda no mundo, é fazer o que você quer, fazer o que te deixa feliz, e pior ainda, eles sustentam que é isso que Deus quer, que você seja feliz. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que nos diz claramente que tudo isso que se diz no mundo afora é mentira. Porque Deus quer que nós façamos a vontade dEle. Filho, te deixei esse manual aqui. Faça isso e você será bem-sucedido. Então esqueça o que o mundo fala, esqueça o que a internet fala. Olhe a palavra de Deus, olhe para as coisas de Deus. E saiba que o domínio próprio é essencial. Renegar as nossas paixões é essencial para o crescimento cristão. E aliás, nós lemos ali no versículo 4, que se tornar coparticipante da natureza divina e nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo, para isso nós precisamos principalmente de domínio próprio. Porque se eu não domino a minha carne, como que eu vou me tornar coparticipante da natureza divina? Então, olhe só como que o que Pedro está falando, está tudo integrado aqui. Se eu estou dando margem à carne, a minha natureza divina está diminuindo. E eu não estou me preocupando a me livrar das paixões do mundo. Bom, com o domínio próprio, a perseverança. O que seria perseverança aqui? Se a gente buscar no grego também perseverança, ele indica fortaleza, constância, paciência, que é exatamente o que o crescimento cristão, esse processo de evolução, exige, que nós sejamos perseverantes. Porque qualquer processo de crescimento, e o nome já diz que é um processo, ele vai ter momentos críticos. Ele vai ter momento em que nós seremos desafiados a manter a perseverança. E precisamos nos manter no mesmo caminho, mesmo que às vezes exaustos. A perseverança indica isso. Com a perseverança, a piedade, final do versículo 6 aí. E o que é piedade? Essa palavra, muitas vezes, para mim mesmo, foi difícil de entender. Porque muitas vezes, quando a gente fala em piedade, a gente pensa numa pessoa piedosa, que é compassiva, se coloca no lugar dos outros, ou algo assim.
Mas a piedade, citada aqui nos textos bíblicos, ela indica reverência genuína, reverência verdadeira para com Deus, que governa todos os pontos, todas as nossas atitudes. Essa piedade, talvez para ficar fácil de entender, é aquela virtude que nós falamos lá, qualificada. Por que eu tenho virtude? Porque eu faço isso por Deus, porque eu tenho uma reverência genuína para com Deus, em todas as minhas atitudes. Eu sou virtuoso porque Deus governa todas as minhas atitudes. Então isso é piedade. Viver piedosamente é isso. Viver sempre com reverência genuína para com Deus. Com a piedade, início do versículo 7, a fraternidade. E o que é fraternidade? A fraternidade é uma calorosa afeição por todos os que pertencem à família da fé. Calorosa afeição. Nós vemos aí no mundo que até os gentios têm as fraternidades deles, né? E algumas muito conhecidas e bem fortes. Por que então que nós não seríamos fraternos com aqueles que nós teremos que passar a vida eterna com eles? Com aqueles que nós sabemos que professam a mesma fé e que nós passaremos a eternidade juntos. Que é algo mais forte do que isso? Do que qualquer fraternidade humana? Então, essa fraternidade, essa calorosa afeição, é requisito para quem quer crescer. Não há crescimento dentro do reino, não há crescimento dentro da igreja. E, aliás, esse crescimento é muito prejudicado quando a fraternidade está prejudicada. Muitas vezes nós temos que rever nossas atitudes para com os irmãos. Tem que rebobinar a fita e falar assim, pera, isso aqui não é jeito fraterno de lidar com o meu irmão. E a gente pode fazer isso evitando falatórios, evitando julgamentos. E às vezes, a fraternidade é algo tão simples e tão puro, que em algumas pequenas ações, nós temos que demonstrar. Porque pequenas ações nossas, muitas vezes demonstram falta de empatia e frieza nossa. Nós todos, temos que começar a nos preocupar a sermos mais empáticos, sermos menos frios. E muitas vezes, essa falta de empatia e frieza é demonstrada em coisas simples, muito simples. Em contatos de WhatsApp, por exemplo. Contato de WhatsApp que às vezes você fala assim, o irmão mandou uma mensagem para mim, você está atarefado naquele momento, já eu vou responder, e passa às vezes 1, 2 semanas, eu não respondi o irmão. Pequeno exemplo de falta de empatia. Que todos nós cometemos isso. Cadê a fraternidade? Onde que está a fraternidade? Onde está a calorosa afeição? Com certeza, as fraternidades humanas, às vezes, têm muito a nos ensinar com relação a isso. E é com muita vergonha que eu digo isso. Com muita vergonha que eu digo isso. Então, que possamos todos nos penitenciar quanto a isso. Todos nós. Para sermos mais fraternos. E ser fraterno não é somente cumprimentos e abraços. Tá? Não é somente isso.
É nessas pequenas coisas que nós demonstramos qual é a importância do irmão para mim. Com a fraternidade, por fim aqui, o amor. E qual que é o amor aqui? O amor que leva a nossa abnegação, né? A abnegação pelo bem de quem? Pelo bem do próximo. O que Jesus fez por nós? Não foi amor? Ele se entregou pelo nosso bem, o amor que é exigido por nós, pensando até mesmo nesse contexto de fraternidade, é a nossa abnegação pelo bem do próximo. Se nós pegarmos lá 1 Pedro 4,8, a gente vê lá, no finalzinho, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Provérbios 10, versículo 12, o amor cobre todas as transgressões. Então, por que não praticar o amor? Por que não sermos mais amorosos? Olha quanta coisa a gente pode evitar através do amor. Essa então é a lista de atributos que Pedro fala, ó, vocês têm que associar isso com a vossa fé. É como se Tiago estivesse falando lá, ó, essa fé aí, sem isso aqui, não vale nada. Então vocês têm que juntar tudo isso com a fé de vocês, para quê? Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você quer ter mais pleno conhecimento de Jesus Cristo? Quer deixar de ser inativo? Quer crescer, quer evoluir? Quer produzir frutos? Quer ser operoso praticante? Associe com a sua fé essas características ou esses atributos. E no versículo 9, ele vai falar assim, ó, situação contrária, se isso não estiver presente em vocês, você é cego, versículo 9, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então no 8 ele fala, ó, se estiver presente é isso, se não estiver presente, versículo 9, felizmente vocês estão cegos, estão olhando só para o que está perto, esqueceram de tudo que Jesus já fez por vocês. Esse vendo só o que está perto, o que que é? Vendo o mundo só, vendo aquilo que você apalpa, né? Vendo agora, olha, o mundo é palpável. Nós temos até um hino que fala que não me guio por vista, né? Porque realmente, se viver por fé é tudo isso aqui, e eu não estou praticando isso aqui, eu estou vivendo só com o quê? Só com o que está perto de mim. O que está perto de mim neste momento é o mundo. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quer dizer, não importa mais para mim estar limpo ou não. Aliás, eu nem me preocupo mais se eu estou limpo ou não. Esqueci da purificação dos meus pecados. Estou apagando o meu Espírito Santo, que Deus me concedeu naquele dia do batismo. Todas essas consequências de quem não associa com a fé essas coisas. Uma conclusão que a gente chega em tudo isso é que ou a gente cresce ou
a gente morre espiritualmente. São só dois caminhos. Se eu quero crescer, eu tenho que associar a minha fé a essas coisas. Se eu não quero associar esses atributos à minha fé, eu estou morrendo espiritualmente. Não há meio termo. E Pedro vai concluir aqui, né, nós vamos utilizar isso como conclusão, porque não é o final do livro, mas a ideia aqui, versículo 10 e 11, ele vai falar: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente ele usa aqui no versículo 10 a palavra diligência, né? Ele está falando: irmãos, procurai com esforço cada vez maior. Você pode estar falando aí, mas eu me esforço. Então precisa se esforçar mais. Precisa se esforçar mais. Eu quero confirmar a minha vocação e eleição. Nós temos que ter uma vida de esforço, de diligência para crescer. E a gente tem que associar e reunir todas essas características que a palavra de Deus nos entrega aqui. E tendo como alvo sempre ser coparticipantes da natureza divina. Quanto mais eu participo da natureza divina, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais eu faço essas coisas aqui, que é como se fosse uma receita para nós, mais perto de Deus eu estou. E tudo isso, lá no versículo 11, vai suprir a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor. Você quer passar a eternidade com Jesus? Quer passar a eternidade com os irmãos? Então vamos nos esforçar. Vamos ter uma vida diligente. E olhar para cada uma dessas características aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para que possamos fazer essa associação, fazer essa reunião de todos esses atributos em nossas vidas, para que assim possamos estar mais perto dele. Amém?